Torcedor palmeirense, quinta-feira tem Libertadores, e o Verdão já começa a virar a chavinha depois daquele baque contra o Flamengo no fim de semana. Mas antes de falar de campo e bola, vamos dar uma olhada no que está rolando nos bastidores do clube, porque o noticiário do Palmeiras não para. E a principal novidade do dia é justamente sobre ele, o comandante Abel Ferreira, que segundo informações recentes vai sim renovar com o Palmeiras até o fim de 2027. A expectativa era por mais uma temporada, mas tudo indica que a diretoria, junto com o próprio treinador, já acertou esse novo vínculo mais longo, o que garante uma estabilidade no comando técnico pelo menos até o fim do mandato da Leila Pereira. A confirmação veio por meio do jornalista César Luiz Merlo, conhecido por cravar negociações no mercado da bola, e que agora integra o portal UOL. Ele bancou que Abel vai permanecer no comando do Verdão por mais 3 temporadas, o que já muda totalmente o cenário de possíveis especulações que rondavam o técnico português nos últimos meses. Vale lembrar que Abel já recusou diversas propostas para sair do clube, algumas inclusive com salários astronômicos. E mesmo assim, ele optou por continuar seu trabalho no Palmeiras. O projeto esportivo, o ambiente e principalmente a identificação com a torcida parecem pesar mais do que qualquer grana. E isso, para um clube como o Palmeiras, é uma baita notícia. Porque garante continuidade e mantém a espinha dorsal de um elenco vencedor. Mas essa renovação abre um outro ponto de interrogação, o futuro de Vitor Castanheira, um dos principais auxiliares da comissão técnica. Ele é um dos poucos que ainda não tem familiares no Brasil, e surgiram informações de que ele poderia deixar o clube em dezembro de 2025. Ainda não está claro se ele vai seguir no projeto ou se vai optar por retornar para Portugal. O mais provável é que, com Abel renovando, ele queira manter toda a comissão técnica junta, afinal, esse é um dos segredos do sucesso da gestão dele no Palmeiras. Mas é aquele papo, nos bastidores tudo pode mudar, e a gente vai ficar de olho para ver se o Castanheira permanece ou se vai buscar outros rumos. Enquanto isso, o elenco segue a preparação para o duelo importantíssimo contra a LDU na altitude de Quito. O último treino aqui no Brasil foi comandado pelo próprio Abel nesta terça-feira, e logo depois o elenco embarcou rumo ao Equador. Lá, o time ainda vai realizar mais uma atividade antes do jogo decisivo, provavelmente no estádio do Barcelona de Guayaquil, para tentar minimizar os efeitos da altitude. E esse jogo pode representar mais do que apenas 3 pontos. Se vencer, o Palmeiras pode quebrar o próprio recorde de vitórias consecutivas fora de casa na história da Libertadores. Atualmente, o Verdão tem 5 triunfos seguidos como visitante, e pode chegar a 6, superando a própria marca e se isolando no topo dessa estatística entre os clubes brasileiros. E não para por aí. No ranking geral de vitórias fora de casa na história da competição, o Palmeiras aparece empatado com o Boca Juniors na 3ª posição, com 59 vitórias. À frente, apenas Nacional do Uruguai e River Plate, ambos com 64. Então, mesmo que nesta edição ainda não seja possível ultrapassar esses gigantes, a tendência é que, se o Palmeiras continuar firme nas próximas campanhas, vai acabar assumindo essa liderança histórica também. E é aquela história, né? O que parecia um sonho distante anos atrás, hoje virou meta real. Porque esse time aprendeu a jogar a Libertadores como poucos. Agora, vamos voltar rapidinho pro que aconteceu no domingo, porque a arbitragem do Sr. Wilton Pereira Sampaio deixou o torcedor palmeirense completamente indignado. Foram erros claros, lances ignorados e um apito que pareceu pesado demais pro lado do Flamengo. O último ataque do Palmeiras, por exemplo, teve 2 faltas claríssimas, uma no Facundo e outra no Alan, que o árbitro simplesmente ignorou. E não foi impressão, não. Vídeos filmados de trás do gol mostram claramente os lances. O primeiro foi uma chegada forte que desloca totalmente o Facundo. Na sequência, Alan recebe uma trombada absurda e também vai ao chão. E o árbitro simplesmente apitou o fim do jogo. Sem VAR, sem revisão, sem nada. Foi como se ele dissesse, já deu, se eu der falta aqui o Palmeiras pode empatar, melhor acabar logo. Esse tipo de coisa mexe com qualquer torcedor. E para piorar, ainda teve o pessoal da imprensa tentando suavizar a situação. Na Globo do Rio de Janeiro, por exemplo,
colocaram o Flamengo como líder do Campeonato Brasileiro na classificação do programa deles, mesmo o Palmeiras tendo uma vitória a mais. Um erro grosseiro que não é coincidência quando se trata de mídia regional puxando sardinha para o próprio lado. O torcedor palmeirense já está cansado dessas narrativas, dessas manipulações sutis que tentam mudar o foco. Porque quando o erro é contra o Palmeiras, vira lance interpretativo. Mas quando é a favor, aí sim é polêmica, denúncia, escândalo. E esse jogo contra o Flamengo ainda vai dar pano para manga por um bom tempo. Porque não foi só o resultado que incomodou, mas sim o jeito como aconteceu. Um jogo em que o Palmeiras teve chances, teve posse, teve domínio em muitos momentos e acabou penalizado por erros individuais e principalmente por decisões questionáveis da arbitragem. Até quando, né? Até quando a gente vai assistir a esse tipo de situação e fingir que é normal? O futebol brasileiro precisa ser mais sério. Precisa de mais profissionalismo dentro e fora de campo. Mas voltando a falar de futuro, outro assunto que movimentou a torcida palmeirense nos últimos dias foi a situação do Endrick. Segundo o jornalista Fabrício Romano, que também é referência em mercado internacional, o jovem atacante deve deixar o Real Madrid por empréstimo em janeiro. E o destino mais provável seria o Olympique de Marselha, na França. A notícia caiu como uma bomba porque, apesar do Endrick ter começado bem no Real, marcando em competições como o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei, ele simplesmente deixou de ser utilizado após a chegada de Xabi Alonso ao comando da equipe. Até agora, não teve nenhum minuto sequer com um novo treinador. E isso acendeu o alerta sobre o futuro do garoto. Diante disso, muitos torcedores começaram a sonhar: será que não dava pro Endrick voltar pro Palmeiras por empréstimo? Seria uma chance de ouro para ele jogar com frequência, tentar garantir uma vaga na próxima Copa do Mundo e, de quebra, reforçar um elenco que já é forte. Claro, é difícil. O próprio Endrick ainda tem aquela vontade de se firmar na Europa. Mas não seria nenhum absurdo se ele optasse por um retorno estratégico ao Brasil, como fez Vitor Roque recentemente. E nesse cenário, o Palmeiras seria o lugar ideal. Já conhece o clube, a torcida, a comissão técnica. Chegaria voando. Mas, por enquanto, é apenas especulação. Vamos acompanhar de perto os próximos passos. Agora, me diz uma coisa: se o Endrick voltasse hoje pro Palmeiras, você acha que ele seria titular ou banco? A disputa lá na frente tá intensa, com Flaco e companhia. Mas talento o moleque tem de sobra. Não dá pra ignorar. E mais, você acha que jogar no Olympique seria mesmo uma vitrine melhor do que vestir a camisa do Verdão, disputar a Libertadores, o Brasileirão, quem sabe até um Mundial? É esse tipo de debate que a gente gosta. Porque mostra como o Palmeiras se consolidou como um dos clubes mais relevantes do continente. Hoje, não é exagero dizer que voltar ao Palmeiras pode ser melhor do que ficar encostado em um clube europeu. E isso diz muito sobre o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos. Enfim, quinta-feira é decisão, e o Palmeiras tem a chance de não só somar mais 3 pontos, mas também de fazer história mais uma vez na Libertadores. E o torcedor já começa a sentir aquela ansiedade. Ainda mais depois do último jogo, que deixou um gosto amargo. Mas no futebol, cada partida é uma nova oportunidade de virar a página. Vamos ver como esse time vai se comportar na altitude e se vai conseguir fazer valer toda essa experiência acumulada nos últimos anos na competição continental. Porque se tem um time que sabe jogar Libertadores, esse time é o Palmeiras. E não tem como falar de Libertadores e desse Palmeiras atual sem lembrar da construção que foi feita nos últimos anos, porque esse time aprendeu a jogar o torneio como poucos na história. Não é apenas sobre elenco forte, é sobre mentalidade, sobre saber sofrer fora de casa, sobre não se abater com pressão da torcida adversária, com gramado ruim, com altitude ou com arbitragem que tenta complicar. É um Palmeiras que foi moldado para decidir, para competir e, acima de tudo, para acreditar que pode vencer em qualquer lugar. E essa marca de vitórias fora de casa mostra exatamente isso. Chegar a 6 vitórias consecutivas longe de casa na Libertadores não é qualquer coisa. Isso coloca o Verdão em um patamar de respeito dentro do continente. Times argentinos, uruguaios, colombianos,
Todos sabem que quando o Palmeiras joga fora, o jogo é pesado. Agora, claro que jogar na altitude de Quito não é fácil. A bola corre diferente, o corpo sente, o ritmo é outro. E a LDU, por mais que não viva o melhor momento, é tradicional, tem camisa, tem história e sabe usar esse fator altitude a favor. O Palmeiras sabe disso e está se preparando com todos os detalhes. A programação foi feita com cuidado, com um treino aqui no Brasil antes da viagem, descanso na chegada e mais uma atividade no Equador, para tentar adaptar o grupo ao máximo possível. A Abel Ferreira já falou outras vezes que o fator mental conta muito nesses jogos. É preciso estar preparado para se desgastar mais, dosar as energias e jogar com inteligência. Não é jogo para correria desenfreada, é jogo de estratégia. E outra coisa que pesa muito é a experiência do elenco. Nomes como Gustavo Gomes, Everton, Zé Rafael, Rafael Veiga, todos já passaram por esse tipo de ambiente. São jogadores que não tremem, que sabem lidar com pressão e que vão ajudar os mais jovens a manterem o foco. Inclusive, essa mistura de experiência e juventude é um dos maiores trunfos do Palmeiras. Porque além dos medalhões que seguram a bronca, o time tem revelado uma molecada que chega com personalidade, sem medo de ser protagonista. E isso é mérito do trabalho feito na base e da confiança que a comissão técnica dá para esses garotos. O Palmeiras se tornou um clube com identidade, com uma linha de trabalho que vai da base ao profissional. Só que tudo isso precisa ser mantido com coerência, e aí entra a importância da diretoria segurar esse projeto. A renovação do Abel até 2027 não é só uma questão de manter um técnico vencedor. É uma decisão estratégica. É manter viva uma filosofia de futebol que já trouxe títulos, mas que também trouxe estabilidade, planejamento e uma cultura vencedora. O Palmeiras hoje tem um treinador que entende o clube, que sabe lidar com a pressão e que, acima de tudo, respeita a história e a camisa que veste. E não é todo dia que se encontra alguém assim. Então, quando surge a oportunidade de estender esse trabalho, é quase uma obrigação da diretoria fazer isso acontecer. Agora, do outro lado do futebol, enquanto o Palmeiras se organiza e pensa no longo prazo, a imprensa parece querer desestabilizar a qualquer custo. E não é teoria da conspiração. Basta olhar como os erros contra o Palmeiras são tratados. O pênalti claro não marcado, a solada em Maurício que virou cartão para ele mesmo, a trombada no Vitor Roque ignorada, o braço do Luiz Araújo no rosto do atacante, tudo isso foi tratado como lances discutíveis, como se fossem detalhes. Mas quando é o contrário, quando envolve outro time, especialmente o Flamengo, aí vira escândalo, vira nota oficial, vira pressão em cima da arbitragem. Isso precisa acabar. O futebol brasileiro não pode ser refém de narrativa. A arbitragem tem que ser discutida com o mesmo peso para todos os clubes. E se já não bastasse isso, ainda tem emissora colocando o Flamengo como líder da tabela do Brasileirão mesmo quando o Palmeiras tem mais vitórias. Como assim? Que classificação é essa que ignora o critério básico do campeonato? É nessas horas que o torcedor vê que não dá para confiar em tudo que é mostrado por aí. E pior, até alguns canais ditos palmeirenses às vezes embarcam nessa onda, exaltando o adversário, tentando agradar outro tipo de público, enquanto o clube que eles dizem torcer é prejudicado. É por isso que a torcida tem que estar atenta, tem que apoiar, mas também cobrar. Cobrar postura, cobrar coerência e cobrar respeito. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa com os rumores que circulam nas últimas horas. De acordo com fontes próximas aos clubes, Riquelme, ídolo e peça importante do Palmeiras, estaria de saída em uma negociação que promete abalar o mercado. O destino? Nada menos que o Zenit, da Rússia, clube que tem se mostrado cada vez mais ambicioso nas últimas temporadas e que estaria disposto a oferecer condições vantajosas para tirar o argentino do Allianz Parque. A grande surpresa, porém, é a contrapartida do negócio. Gerson, o volante de destaque, chegaria ao Palmeiras em troca direta com Riquelme. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas bastou a primeira menção à imprensa para que torcedores e especialistas começassem a especular sobre os impactos da troca. Riquelme,
conhecido por sua visão de jogo e capacidade de decisão, deixaria um vazio difícil de preencher, enquanto Gerson chegaria com a expectativa de assumir papel de protagonismo em meio ao elenco alviverde. Nos bastidores, comenta-se que a negociação não envolve apenas aspectos técnicos, mas também estratégicos. O Zenit estaria interessado em reforçar seu meio-campo com um jogador que possa ser líder dentro e fora de campo, enquanto o Palmeiras aposta na juventude e na força física de Gerson para dar mais dinamismo ao time. Torcedores dividem opiniões nas redes sociais. Uns questionam a saída de Riquelme, apontando que sua experiência é insubstituível. Outros celebram a possível chegada de Gerson, vislumbrando uma temporada de renovação e mais intensidade. Analistas de mercado esportivo destacam que essa negociação, se confirmada, não seria apenas um ajuste de elenco, mas um movimento estratégico que sinaliza a ousadia do Palmeiras em buscar peças de impacto, mesmo que isso implique abrir mão de um ídolo. No Zenit, a expectativa é de um reforço que traga criatividade e maturidade ao meio-campo, algo que Riquelme já provou inúmeras vezes em sua carreira. Enquanto os rumores seguem ganhando força, o clima é de expectativa e ansiedade. Ninguém sabe ao certo se a troca será concretizada, mas o burburinho já provoca debates acalorados entre torcedores e especialistas, que tentam imaginar como cada time se reorganizaria com as mudanças. Uma coisa é certa, se o negócio se confirmar, estamos diante de uma das negociações mais comentadas do futebol recente, capaz de gerar ondas de choque no cenário nacional e internacional. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!